boa noite. Estamos aqui para a leitura bíblica do dia 3 de outubro de 2025. Amém? 2 Reis 10, 11 e 12. Vamos lá. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu carta e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós essa carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele, como, pois, poderemos nós resistir? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciões e os tutores, mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faz o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e vinde a mim amanhã a esse tempo. A Jezreel, os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cestos, e lhes mandaram a Jezreel. O mensageiro veio, lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei, e ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da porta até amanhã. Sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, seus conhecidos, seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou, partiu, foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasa, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasa somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens. E a nenhum deles deixou ficar. Partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo. E disse Jonadab: Então, se é, dai-me a mão, e deu-lhe a mão. Jeú fez-lhe subir consigo ao carro e disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor, e o puseram no seu carro. Chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos, todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal, desculpe, consagrai a Baal uma assembleia solene. E a apregoaram. Também Jeú enviou para todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse.
E entraram na casa de Baal, encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha a cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse ao servo de Baal: examinai, vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente o servo de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. Sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feriu, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. E os da guarda e os capitães o lançaram fora, e foram à cidade da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, derrubaram a casa de Baal, fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração. Se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar Israel. Aqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditos, rubenitos, manassitas, desde Aroê, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel e Samaria foram 28 anos. Uau! 2 Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasa, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasa, tomou a Joás, filho de Acasa, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu da Atalaia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalaia reinava sobre o país. E no 7º ano enviou Joiada, tomou os centuriões com os capitães e com os da guarda, os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhe o filho do rei, e deu-lhe ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer, manter-se a parte de vós que entrais no sábado, para a guarda da casa do rei. E a outra terça parte estará à porta de sul, a outra terça parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão. E aquele que entrar entre as fileiras, o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado. Foram ao sacerdote Joiada. O sacerdote deu aos centuriões as lanças
e os escudos que havia sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar, e do lado da casa em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, bateram as palmas e disseram: viva o rei! E Atalaia, ouvindo a voz da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei. Todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalaia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada, porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares, as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta dos da guarda, a casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram a Atalia a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. 2 Reis, capítulo 12, o último de hoje. Amanhã temos mais. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passou arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai para o reparo das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo e em não repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre, fez um buraco na tampa e o pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros, aos edificadores
e reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros, aos cabouqueiros, e para se comprar madeira e pedras de cantaria, para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfo, nem bacia, nem trombeta, nem vaso algum de ouro, ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasa, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria, e então se desviou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás, tudo quanto fez porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram os seus servos, conspiraram contra ele, ferindo na casa de Milo, no caminho que desce para Sila, porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos o feriram, e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amásia, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.